com análise dos luminares e o ascendente. Ponto muito importante na análise do mapa natal e não poderia ser diferente na análise da sinastria. Por quê? Porque esses pontos, os luminares e os ascendentes, eles falam, indicam entre 80% e 90% de como é a nossa personalidade, né? Então dá muita indicação de como que a gente é. É óbvio que os demais planetas vão compor a análise do mapa natal, mas numa sinastria, quando você tem 80% a 90% de informação de como é um e como é o outro, já vai dar o caminhar da relação, se existe, se tem condição de ir para frente ou não. O Sol é o ponto do mapa onde a gente tem a nossa consciência, o nosso ego, a nossa autoridade, o nosso brilho, é o ponto onde ilumina o nosso mapa. Portanto, onde o nosso Sol cai no mapa do outro, é como o outro vai nos perceber, é como o outro vai nos enxergar, porque é o que chama a atenção do outro. O Sol sempre chama atenção, né? O ascendente, ele chama atenção em termos físicos, aquilo que, assim, fisicamente gostei, não gostei, porque o ascendente fala do nosso corpo físico, são diferentes maneiras de chamar a atenção, né? A Lua, ela é muito importante também numa análise de mapa natal, ganha um peso maior ainda numa sinastria. Por quê? Porque a Lua, ela vai falar do nosso inconsciente, da nossa comunicação não verbal, vai falar do que é simpatia e antipatia, do que traz uma segurança emocional, do que nos é familiar. Muitas vezes existe um clima de tensão em qualquer relacionamento, a gente não está falando só de relacionamento afetivo, estamos falando de relacionamento afetivo, familiar, amizade, sinastria profissional. Então, muitas vezes, a Lua, ela pode contribuir ou atrapalhar. Mas como? Porque a Lua, ela vai falar do nosso inconsciente. Então, é por isso que a gente olha o contato Lua-Lua, né? É muito importante porque ali já vai dar o primeiro tom. Eu tenho antipatia ou simpatia? Óbvio que se você tem uma antipatia, você já vai começar a colocar uns filtros não muito claros ali no que a pessoa fala. Se tem simpatia, você tem mais abertura para ouvir, você está mais permeável a ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, né? Ouvir aqui de uma maneira inconsciente, né? Porque a comunicação clara verbal, escrita, feita via Mercúrio, que a gente vai ver depois. Então, o contato Lua-Lua, ele já dá essa indicação, né? Então, quando a gente tem uma conjunção que é fortíssimo, né? Lembrando que os aspectos no mapa natal, a gente não perde na análise da sinastria. Então, se existe uma conjunção da Lua de um com a Lua do outro, mostra assim o quão grande que aquela sensação do que é familiar, para um e para outro, o que é a relação de simpatia, antipatia de um para o outro. Os sextis e os trígonos, eles mostram que a relação ela vai fluir muito melhor, né? A quadratura não quer dizer que a relação não vai acontecer, mas sim vai dar um dinamismo, porque a quadratura é um aspecto de tensão e uma tensão que gera energia, né? Então, aspectos do Sol com a Lua, né, são muito importantes também. Então, a gente tem Lua-Lua, que é o primeiro que a gente olha, tem o aspecto Sol-Lua, que a gente também deve olhar, porque como um vai olhar para o outro, né? A Lua olha para o Sol e identifica aquela consciência, aquele ego. O Sol, por sua vez, ele vai identificar algo assim, que te atrai, né? Te atrai pela sensibilidade, pela simpatia, ou te repulsa pela antipatia. Por isso que é muito importante verificar esses contatos. As oposições, elas não querem dizer que a relação não vai acontecer, mas por ser um aspecto tenso e que não tem mobilidade, ele é um aspecto que é travado, vai demandar muito mais da relação. Então, as pessoas que qualquer nível de relacionamento, seja afetivo, familiar, profissional, amizade, é onde vai ter um choque com o passar do tempo. No começo tudo é maravilhoso, mas isso não quer dizer que você
não vai poder se relacionar com a pessoa, porque a oposição Sol-Lua é como se um tivesse nu na frente do outro, então você percebe muito bem como é que é o outro, né? E a relação de Sol e Lua com ascendente, ela vai dizer, tipo assim, qual que é o meu grau, Sol-Lua, a questão da antipatia, simpatia de cara, né, na fachada, ali, na sua cara, contato ascendente Sol, é o reconhecimento do ego, da consciência, do brilho logo de cara, né, e lembrando que por onde o Sol, Lua e o ascendente entram na casa do outro, vai dizer muito qual que é a permeabilidade de um entrando na casa do outro. Então, quando a gente olha o ascendente de um entrando na casa do outro, ele está entrando pela casa 6. Então, nas questões relacionadas ao trabalho, à rotina, à saúde, é por onde existe é a primeira portinha por onde a gente consegue entrar e atingir aquela pessoa. Não, o ascendente de um cai na casa 10, é a figura de autoridade, você reconhece a autoridade daquela pessoa, o prestígio social. O ascendente de um cai na casa 11 do outro, através dos projetos, dos sonhos, que envolvem mais pessoas, de grupos de amigos, e por aí vai, né? Lembrando que são apenas indicações, né? O que a gente dá aqui na série são indicações de como começar a olhar, né? E sempre muito, muito importante, sempre eu vou refrisar isso, antes de partir para a sinastria, a gente deve olhar sempre o mapa natal, porque o mapa natal vai carregar tudo que tem de bom e de ruim naquele mapa natal, lembrando que ruim não é uma prisão para todo sempre, a gente tem que sempre partir do autoconhecimento, trabalhar aqueles pontos de melhoria, que são as quadraturas, né? As oposições, entender as oposições, e para você não levar aquilo você não levar aqueles problemas ou levar da melhor maneira para um relacionamento, porque essa condição já existe no seu mapa. Então não adianta uma pessoa chegar para você e falar assim, e vê aí se eu combino com fulano, tal. Não é uma questão de o sol de um, tipo assim, escorpião e aquário não se combinam. A gente tá falando de sol, ok, mas e o restante? A lua dessas pessoas e o ascendente dessas pessoas, né? E principalmente, como que estão a lua, o sol e ascendente dessas pessoas no seu mapa natal? Porque ela vai carregar, quando faz o contato, carrega aquele monte de informação para dentro da relação. São algumas informações que eu passei hoje e aguardo vocês no próximo. Até logo!